Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui com mais um probleminha aqui. Esse problema aqui trata do voo do táxi aéreo. Então o problema é o seguinte, ele fala que um táxi aéreo parte de um aeroporto e cobre a rota mostrada na figura aí, né? Primeiro ele voa até uma cidade A que está a 175 quilômetros no rumo 30 graus ao norte do leste. Depois voa 150 quilômetros no rumo 20 graus ao oeste do norte até chegar na cidade B. Por fim, voa 190 quilômetros para o oeste até chegar à cidade C. Acha a localização de C, da cidade C, tomando como origem o aeroporto de partida. Então vamos lá. Eu representei aqui a fim de adiantar, porque o vídeo não fique muito longo. Então, os dados do problema são esses. Eu representei aqui no plano cartesiano, né? O que representa meu eixo X é o leste, o norte é o eixo Y, né? Aqui, norte e sul, leste e oeste aqui. Então ele parte a cidade, o ponto de partida dele é esse ponto que é a origem do sistema de coordenadas. Aí ele voa para a cidade A, então isso aqui eu estabeleço com isso o meu vetor A, cujo módulo é dado, 175 km, e cuja direção é dada, 30 graus a partir do leste. Depois ele voa para uma cidade B, os pontos A, B e C são as cidades, tá? As letras A, B e C com as flechinhas representam os vetores de deslocamentos entre uma cidade e outra. Então, aqui ele chega na cidade B. Então, aqui. E aí ele dá a direção, né? Essa direção aqui, se a gente pegar o livro novamente, ele fala que voa 150 km no rumo que faz 20 graus ao oeste do norte. Então aqui, ó, tem que prestar atenção na hora de ler os enunciados. Então 20 graus ao oeste, ao norte seria isso aqui, né? A partir do ponto A eu traço novamente. Aqui eu tenho o leste, então esse ângulo aqui que ele dá ali como sendo 20 graus. Vamos colocar aqui, dar um destaque aqui, né? Então aqui vale 20 graus, certo? Bom, se aqui vale 20 graus, tem que observar que é medida a partir do eixo Y. Então se aqui vale 20 graus, como a soma da 90, aqui tem que valer quantos? 70 graus a partir do eixo X. Isso é uma informação importante que a gente vai precisar para achar o BX aqui. Depois, ele voa da cidade B para uma cidade C. Aqui, esse voo é praticamente paralelo à linha do X aqui, né? Então, ela não tem componente para o eixo Y. Lembrando que para fazer esse estudo, a gente pode deslizar os vetores. Então, imagina o vetor B, né? Vamos colocar uma flechinha aqui para indicar que é vetor, e deslizando o vetor B, trazendo para a origem. Ó. A gente já observa o que o vetor B vai ter componentes positiva para o Y e negativa para X. Para o vetor C, eu posso fazer aquela coisa. As propriedades dos vetores são deslizantes. Então, desliza o vetor C e traz para a origem. Quando traz para a origem, você vai ver que ele só tem componentes para o eixo X negativo e para Y a componente dele vale 0, né? Então, vou apontar aqui. Belezinha. Quem que é o vetor resultante, gente? O vetor resultante que eu representei em rosa aqui é o que sai na origem do sistema, que foi aqui no início, para o fim, para o ponto final, que é aqui, na cidade C. Então, esse aqui é o meu vetor resultante, é o vetor soma, a soma vetorial dos vetores A mais B mais C. Então, o vetor resultante, o vetor de deslocamento,
vetor deslocamento, que eu vou chamar de R, nada mais é do que a soma vetorial dos vetores A mais B mais C. Cada um desses vetores tem componente para x e para y. Né? Agora a gente tem que achar aqui. Quem que é a componente cartesiana do vetor A na direção x? A componente cartesiana do vetor A na direção x nada mais é do que esse comprimento aqui, né? Que eu chamo de A índice x. Qual que é a componente cartesiana do vetor A na direção y? É esse pedacinho aqui, que eu chamo de AY. Eu tenho que descobrir. Quem que é o BX? Atrás para a origem, ó. Seria o quê? Imagina que é uma paralela, né? Seria esse pedacinho aqui, BX. Componente de B na direção Y seria o BY. Componente C na direção X é o próprio módulo do vetor C. Então vamos lá. O C é fácil achar, A e B. Então vamos lá, precisa da trigonometria. Então, quem que é o AX? O AX vai ser o módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Quem que é cosseno de 30 graus? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem não sabe, podemos fazer devagarinho aqui. Quer ver? Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, AX, dividido pelo módulo da hipotenusa, que é aqui, que é o módulo de A, dividido por A. A sem flechinha representa o módulo. Então, AX é igual a um A cosseno de 30 graus. Então, o AX vale o módulo de A, que é 175, vezes o cosseno de 30 graus. Tem que fazer a continha aí. Cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, o AX vai ser igual a... Depois eu preciso fazer essa continha aqui. E o AY? É mesmo, eu vou usar a relação trigonométrica seno. O seno de 30 graus vai ser igual a quem? Cateto oposto, AY, dividido pela hipotenusa A. Ou seja, o A índice Y, a componente cartesiana do vetor A na direção Y, é o AY, vale a A seno de 30 graus. Quanto que é o A? 175. Então, 175 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a meio. Então, isso vai dar o quê? 87,5, né? O AY aqui. Aqui tem que fazer a continha. Raiz de 3 sobre 2. Depois tem que fazer. Depois eu faço e eu coloco aí para vocês acompanharem. Agora eu preciso saber os valores de BX e BY. Ó, o B é negativo para o eixo X. Repare que ele é negativo. Então eu tenho que usar... Vou fazer mais direto agora, de forma análoga, né? O BX aqui é igual a B cosseno... menos B. Eu vou colocar menos aqui. Aí tem aquela coisa, eu posso usar menos B cosseno de 70 graus ou usar a partir daquela coisa que eu falei aqui. 90 soma... aqui teria que pegar esse ângulo até aqui, então é 20, seria 110 graus. Ou B... cosseno de 110 graus, também tanto faz. Tem que fazer essa conta aqui. Né? E o BY vale B seno de 70 graus. Ou B seno de 110 graus. Dos dois jeitos, o Y é sempre positivo aqui. Né? Ou B, como eu falei, ou B... seno de 110 graus. E acho o valor de BY. Tem que fazer na maquininha aí. Vou fazer depois na minha calculadora aqui, tá?
Agora eu tenho o AX, o AY, o BX, o BY. Eu preciso saber quanto vale o C, CX. O CX vale quanto? Vale isso aqui negativo, então vale menos 190i. Menos 190i. E para y ele não tem componente, é zero para y, né? Mais 0j, né? Então o vetor C eu já tenho. Agora eu tenho condições de achar quanto que vale o AX, o AY, o BX, o BY, o CX e o CY. E com isso achar o valor da resultante aqui, né? Eu vou fazer a conta e vou colocar os valores para vocês aí agora mesmo, tá? Vamos lá, vou pegar minha calculadora e vou lá. Cadê aqui? 30 cosseno, 175 vezes, dá 151,55. 151,55. O AY já fiz aqui, tá bom. Agora eu preciso fazer essa conta. B cosseno de 110. Quanto que é o B? O B é 150. Então 150 vezes cosseno de 110, né? Vamos colocar aqui. O 150 vezes cosseno de 110. 150 entre 110 cosseno vezes menos 51,30. Vou mudar a cor. Menos 51,30. E aqui 150 vezes seno de 110. Né? 150 vezes seno de 110. R$ 140,95. 140,95. Né? Então eu tenho que fazer quem? Somar tudo que tem x. Quem que tudo que tem x aqui? A resultante é Rx, que é a soma do... Aqui seria quem? O AX mais o BX mais o CX. Tudo isso para I. Mais o AY mais o BY mais o CY. Tudo isso para J. Fazendo essa continha eu tenho quem? Tudo que tem x, 151,55 mais 51,30 negativo, mais 190 negativo. Somo tudo. Menos 89,75. Então aqui a resultante menos 89,75 para I mais o J. Quanto que vai dar o J? É o AY. Então vamos lá. 87,5 somado com 140,95. 95 mais 0. Então 0 não soma, deu 228,45. 228,45 para J. Então esse aqui é o meu vetor deslocamento. É o meu vetor deslocamento R. Qual que é o módulo disso aí tudo, né? O módulo dele. O módulo do vetor deslocamento R. Quem que é? É a raiz quadrada do quadrado das componentes. Do Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado, raiz quadrada
como a gente já viu. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar a raiz quadrada disso aqui, né, do quadrado disso mais o quadrado disso aqui, que na verdade é 89,75 ao quadrado, né? Isso aqui dá 89,75 ao quadrado mais 228,45 ao quadrado. Fazendo essa continha, ao quadrado mais 89,75 ao quadrado. Somo e tiro a raiz. Dá 245,44. 245,44 quilômetros. Então, esse aqui é o módulo do vetor de deslocamento, o que significa que o avião encontra-se a 245,44 quilômetros, ou 245.440 metros, do lugar que ele partiu aqui, da origem. A próxima pergunta é, qual a direção desse avião? Ele se encontra isso, mas poderia ser por qualquer lado. Então, qual que é a direção? A direção, eu vou representar em laranja, e eu vou encontrar esse ângulo aqui. Eu poderia encontrar um outro ângulo, mas eu vou encontrar esse. Se eu encontrar um ângulo, eu encontro os demais. Então, quanto que é o ângulo θ? Mesma coisa que a gente já viu nos exercícios anteriores. Então, aqui, na verdade, eu tenho quem? A componente y do vetor resultante R. E aqui eu tenho a componente x do vetor resultante R, que é esse pedacinho aqui embaixo. Então eu tenho o meu Rx e o meu Ry. Qual a relação trigonométrica usar? Uso a tangente. A tangente do ângulo θ, né? Então vamos encontrar aqui a direção. Meu quadro está balançando. A direção, que é o ângulo θ. Então θ é o arco tangente, também representado assim, de quem? De 228,45 dividido por 89,75. Quando eu faço essa conta, 228,45, deixa eu pegar aqui, 228,45 e dividido por 89,75. Divido e faço o arco tangente. Isso me dá 68,55 graus. 68,55 graus. Então, isso aqui vale 68 graus. Se eu daqui até aqui tem 180, então se eu descontar de 180, menos 180, eu vou dar a resposta que o livro normalmente traz. Isso aqui, esse ângulo todo aqui, vou colocar em amarelo aqui, ó. Esse ângulo todo aqui são 111,44 graus. Então, se vocês conferirem a resposta lá no livro, essa vai ser a resposta que o livro vai trazer, sempre medida a partir da origem. Mas se você encontrar um ângulo, você encontra. Poderia dizer que o avião se encontra a 68,55 graus, medido do oeste para o norte. Ou poderia informar esse ângulo aqui também. Aí fica à vontade, tá? É mais um exercício, depois eu volto com mais alguns problemas aí como exemplo para vocês, tá bom?